Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a gravação aqui do nosso 15º vídeo, canal Show do Chico. Já estamos no 15º vídeo, com aí a nossa toda estrutura, né? Viagens, alguns argumentos jurídicos, também bate-papo espiritual, claro, nossas histórias aqui, nossas orações. Sejam bem-vindos ao canal. E, iniciando esse vídeo, eu quero trazer para vocês uma breve reflexão aqui, mais uma vez, sobre a inveja, mas sobre a palavra. Você acredita que a palavra inveja seja simplesmente fortalecida por ela mesma? Por exemplo, eu acredito que a inveja é uma construção. São pessoas que não têm caráter, são pessoas que são mesquinhas, pessoas que são cruéis, pessoas que se aproveitam da sua situação, muitas vezes, para poder tentar construir uma falsa amizade e com isso ali tentar ser você ou o que você tem, né? Porque a gente tem também esses tipos de inveja. Muitas vezes as pessoas querem o que você tem, mas muitas vezes elas querem ser você, o seu brilho. Então, tentem sempre observar, gente. Tem aquele sexto sentido, tenham a intuição. Usem a palavra que vocês quiserem, mas tenham esse sentido de que, se alguém se aproximar de você, observe primeiramente quem é essa pessoa. Muitas vezes constroem laços de amizade para que possam depois usá-los contra você. Pois é. E aí elas se travestem de inveja, né? Porque a inveja, para mim, ela é como se fosse uma outra veste. É como se a inveja, ela cegasse a pessoa, transformasse ela em um hospedeiro e a partir daquele momento ela agisse com inveja, com vontade de destruir e ter ou ser o que você é ou o que você tem, tá bom? Vamos iniciar então aqui com o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice ele transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. Gratidão. Amém. Gente, a cor da camiseta amarela, ela não é sem motivo, tá? Porque hoje a gente vai trazer um assunto que, apesar de no Brasil não ser muito utilizado, eu, inclusive, recomendo que as pessoas façam, que é o testamento. Isso mesmo. Vamos tratar hoje do testamento, que é a partir do artigo 1857 do nosso Código Civil, lá de 2002, tá certo? Então, o testamento, gente, basicamente falando, é um documento onde o testador, a pessoa que está fazendo aquele testamento, ela declara então a sua última vontade, de como ela quer que seja partilhado os seus bens logo após a sua morte. Por quê? Algumas pessoas, para evitar brigas na família, sabendo que herança é um assunto muito delicado, de fato inventário então, para fazer o inventário, quem vai pagar, quem não vai pagar, as pessoas se ligam muito nos bens, mas em quem vai pagar os impostos, o advogado, enfim. Então o testamento ele foi criado exatamente para isso, para tentar facilitar esse processo. E ele então é chamado de transmissão singular, porque tem a transmissão legítima, a transmissão através do inventário. Se você morre e não deixa testamento, obrigatoriamente vai ter ali um inventário para que seja compartilhado, dividido os teus bens. Se você deixa testamento, então vai se obedecer em tese o que está no testamento, tá certo? Então é a declaração da última vontade ali de quem está fazendo o testamento. O testamento ele pode ser feito por pessoas maiores de 16 anos, desde que sejam capazes, desde que não tenha nenhum impedimento de saúde mental ou mesmo que tenha algum impedimento de pais ou responsáveis legais por essa pessoa, Geralmente quando a pessoa tem 16 anos, se ela é emancipada, então ela já tem todos os direitos civis ali assegurados e ela pode então fazer um testamento. E para maiores de idade, ou seja, a partir dos 18 anos, qualquer pessoa também pode fazer, desde que não tenha nenhuma gravidade mental, desde que não tenha nenhum impedimento legal, tá certo? Então, pessoas maiores e capazes que podem fazer, ou a partir dos 16 anos, se forem emancipados, desde que também não tenha
nenhum problema mental, né, de ordem mental, vamos dizer assim. O testamento, gente, ele é dividido basicamente em 3 tipos. Temos o público, o particular e temos o testamento cerrado. No Brasil não é comum testamento no geral, né? Mas eu super indico como advogado que você faça testamento sim. Você vai deixar uma dor de cabeça a menos, né? Você com certeza vai deixar ali preocupações a menos um dia quando vier a óbito. Por quê? Por exemplo, o testamento público é aquele feito diretamente no cartório, pelo tabelião, na presença de 2 testemunhas, né? O tabelião ou o substituto dele, na presença apenas de 2 testemunhas. Apesar de o nome falar testamento público, não quer dizer que todas as informações do testamento vão ficar público para qualquer pessoa que queira consultar esse testamento. Não é bem assim que funciona. Quando ele quer dizer público, ele quer dizer por escritura pública, ou seja, feito diretamente no cartório com o tabelião ou substituto, na presença de 2 testemunhas. No testamento particular, ele pode ser feito à mão mesmo, por escrito, na presença de 3 testemunhas. Aí já são 3 testemunhas, porque ele é particular. E o que eu oriento, se você quer fazer um testamento particular, que faça, que tenha algum advogado. Por quê, gente? Porque se tiver qualquer problema nesse testamento, não cumpra qualquer um dos requisitos da lei, que estão ali a partir do artigo 1857 e seguintes do Código Civil, se tiver qualquer inconformidade com um desses artigos, infelizmente esse testamento pode ser anulado. Quando você faz em cartório na presença de um tabelião, então quando ele está redigindo ali, ele já está redigindo com os conhecimentos de lei próprios do cartório, né? Então ele já sabe como fazer essa escritura pública desse testamento. Quando você faz particular, escrito a próprio punho, ou mesmo digitado, só que em casa, que você vai fazer só com reconhecimento de firma e assinatura das testemunhas, eu acredito e indico que o melhor que você faz é consultar um advogado para elaborar esse testamento. Nem que ele elabore a minuta do testamento e depois você faça à mão, mas da forma como ele escreveu, para que você não tenha problemas. Você não, né? Que você vai estar morto. Quem está fazendo o testamento vai estar morto, mas que a família não venha a tentar negativar esse testamento, né? Falar aí que ele tem algum preceito, alguma coisa errada, e aí o testamento acaba inválido. Então tem que ter muito cuidado com o testamento particular. Mas, resumindo, ele é feito inclusive a próprio punho, porém a diferença dele entre ele e o público, além de não ser escritura pública, é que ele precisa de 3 testemunhas, enquanto o testamento feito no cartório precisa apenas de 2. E ainda temos o cerrado. Testamento cerrado, então, gente, é o clássico de erros. Eu não recomendo de jeito nenhum. E, inclusive, eu fiz uma pesquisa e nos últimos 20 anos aqui no Brasil não foi localizado nenhum testamento cerrado. Como é que funciona? É cerrado porque ele realmente é fechado, ele é lacrado. Então o testador escreve, né, faz esse testamento e entrega ao tabelião. O tabelião, então, exige que testemunhas, né, no caso 2, compareçam até o cartório, para que façam reconhecimento de que o tabelião recebeu aquele documento, aquele testamento lacrado, e aí ele vai fazer o lacre final ali no cartório e as testemunhas vão assinar, comprovando que o testamento chegou devidamente em ordem e que o tabelião fez os procedimentos de lacração, né? Lacrou esse envelope, enfim, fechou, cerrou, que é o termo utilizado, né? Por isso testamento cerrado. E aí no que ele lacrou esse documento, as testemunhas assinam e o testamento ali é fechado, só é aberto pós-mortem, né? Após a morte do testador. O problema do testamento cerrado qual é? É bem evidente, né? Como nem o tabelião sabe do conteúdo e nem as testemunhas sabem do conteúdo, ou seja, você fez esse testamento e colocou ele no envelope, fechou, há-se o risco enorme, gigantesco, de que tenha alguma invalidade jurídica, de que esse testamento não preserve alguns requisitos da lei. E aí a gente parte para os requisitos. Então, só resumindo, testamento particular, testamento público e testamento cerrado ou fechado, onde ninguém sabe o conteúdo a não ser quem fez, a não ser o testador, que é o maior risco de todos, né? Os requisitos legais são: se você é casado, independente do regime, você tem que fazer a alegação dos bens ali a 50% para os herdeiros legítimos, os herdeiros necessários. Então, você não pode simplesmente pegar 100% do seu patrimônio e jogar para quem você quer. Não é assim que a coisa funciona, tá bom? Se você tem filhos, por exemplo, descendentes, obrigatoriamente 50% da sua herança, do que você tem, é deles, é por lei. Eles são herdeiros legítimos, herdeiros necessários. Então,
eles têm que receber alguma coisa da sua herança. Você não tem como abnegar isso, entendeu? Agora, os outros 50%, então você consegue fazer a doação para quem você quiser, tá certo? Então vamos imaginar um patrimônio aí, vamos facilitar aqui a nossa vida, né? Cálculos matemáticos não é o meu forte, por isso que eu fiz direito. Então, um patrimônio estimado em R$1 milhão, basicamente, 500 mil são obrigatoriamente dos filhos, esposa, né? São dos descendentes, cônjuge ou ascendentes. E os outros 50%, ou seja, os outros 500 mil, aí sim você vai poder dispor da forma que você quiser. Eu quero fazer uma doação para instituição de caridade. Tudo bem. Eu quero o meu vizinho, eu gosto do meu vizinho a ponto de fazer essa doação para ele. Tudo bem. Eu tenho um cachorro que está sob cuidados da minha sobrinha, mas eu amo esse cachorro e eu quero fazer a doação. Tudo bem, gente. Só que assim, os 50% que é dos herdeiros necessários, ascendentes, descendentes e cônjuge, é obrigatório preservar, tá bom? Detalhes aqui para quem é solteiro. Gente, se você é solteiro, você não tem filhos, você não tem intenção de ter, eu super indico que você faça um testamento. Porque assim vai ficar tudo dividido da maneira como você quer e não como as pessoas vão fazer. Por exemplo, se você é solteiro e você quer fazer um testamento, o que acontece? Se você tem pais vivos, automaticamente eles são seus ascendentes, ou seja, eles têm direito a 50% do que você deixar, dos bens que você deixar. Se você não tem pais vivos e você também não tem filhos, é solteiro sem filhos, você pode dispor de 100% do seu patrimônio, ou seja, tudo que você adquiriu na sua vida, você pode deixar um testamento dizendo para quem você quer deixar cada bem, se você tem dinheiro em banco ou objetos de valor. Se você não faz esse testamento e você é solteiro, não tem filhos e seus pais também não estão mais vivos, o que acontece? Vai para os seus irmãos, que são os herdeiros que a gente chama de herdeiros colaterais. Irmãos, tios, sobrinho, primo, são os herdeiros colaterais. Então, às vezes você tem um irmão, mas você não gosta muito dele ou dela, enfim, e você não quer que a sua herança vá para essa pessoa. Se você tem bens e não quer, e também não tem mais pais vivos e não tem filhos, e é solteiro, obviamente, né? Ou seja, não tem cônjuge, você tem que fazer o testamento se você não quer que seu irmão herde. Porque se você não fizer o testamento, com certeza ele vai herdar, porque ele é herdeiro colateral. Não tem nenhum outro herdeiro antes dele. Não tem pai, você não tem mais pais vivos, você não tem filhos e você não tem cônjuge. Então, o próximo herdeiro é o irmão, que é o herdeiro colateral. Tá certo? Então eu super indico, as pessoas solteiras não precisam fazer testamento. Na minha opinião, são as que mais precisam fazer testamento, porque aí sim vai ser preservado a vontade delas. E, além disso, indico duas coisas. Nunca façam o cerrado, gente. Na minha opinião, nunca façam testamento cerrado, testamento fechado, onde só você sabe o conteúdo, porque ele pode ser invalidado judicialmente, tá certo? A não ser que você seja um advogado, que você tenha conhecimento do que você está fazendo, aí tudo bem. Agora, se você não é advogado, se você não tem conhecimento do que você está fazendo, ou você faz o particular com a orientação de um advogado e a presença de 3 testemunhas, ou eu indico mais ainda que você faça o público, porque você é solteiro. Não tem por que não fazer o público. Seria até interessante fazer o público por escritura pública, porque quando você falecer vai estar tudo legalizado no cartório, então não tem nem discussão, tá certo? E os casados, mais uma vez, independente aí do regime de casamento, separação total de bens, união total ou separação parcial, né, comunhão parcial, os 50% dos herdeiros, eles são sempre, em qualquer hipótese, preservados. Você não dispõe de 100% do seu patrimônio se você for casado e tiver herdeiros necessários. Quais são os herdeiros necessários? Ascendentes, descendentes e cônjuge. Então, 50% do seu patrimônio automaticamente vai para eles e os outros 50% então você pode dispor da maneira como você quiser, tá certo? Vamos acabar com essa ideia, gente, de que testamento é só nos filmes americanos, né? Nos filmes dos Estados Unidos é muito famoso, é muito legal. Não, testamento é um documento simples, complexo ao mesmo tempo. Simples porque é fácil de fazer. Se você não quer ter dor de cabeça, vai no cartório e faz escritura pública. E complexo ao mesmo tempo por quê? Porque se você faz um cerrado, por exemplo, sem ter conhecimento da lei, na hora que ele for aberto depois da sua morte, ele pode estar cheio de erros ali
perante a lei e ele é invalidado judicialmente, aí acaba que os seus bens podem acabar indo para pessoas que você não queria que fosse. Então tenha muito cuidado com isso e é o que eu sempre indico. O testamento é uma coisa muito simples, gente, de fazer, no sentido de que você vai poupar a dor de cabeça de um inventário, tá bom? Então ou você faz testamento ou faça doação em vida. Também é uma boa forma de livrar aí tua família de problemas futuros com o inventário, gastos, porque o inventário é caro, não é barato, tá certo? Então, como eu já falei, né, inclusive em vídeos anteriores eu já falei sobre a herança, né, sobre como fazer o inventário, alguns gastos ali mais ou menos de como funciona. Então, ou você faz o testamento ou, por favor, faça doação em vida, tá bom? Gente, então vamos para a nossa dica de viagem. A dica de viagem de hoje é uma cidade muito bacana, capital de Santa Catarina, Florianópolis. Gente, eu amei Florianópolis, é uma cidade encantadora, né? Eles chamam de Ilha da Magia, né? Então, Jurerê Internacional, ali onde ficam as lanchas, o pessoal que tem grana, né? Ó, o amarelo, dinheiro, o pessoal que tem grana fica lá em Jurerê Internacional. Tem umas lanchas lá lindas, o pessoal muito bonito também. E a praia também é bem bacana. Eu gostei muito, né, para ser bem sincero, da Praia dos Ingleses. Eu gostei muito. Tem a duna da Praia dos Ingleses é linda para fazer foto, só que no vento tem a coisa, se você tem que estar preparado do lado certo do vento, porque se você estiver do lado oposto, vai vir areia nos seus olhos, no seu corpo, por onde tiver vai ter areia, porque como é uma duna e ela é muito alta, então você tem que estar sempre ali favorável ao vento. E eu amei mais ainda, gente, de tudo, Canasvieiras. Nossa, que praia linda, o pôr do sol, como vocês viram em algumas imagens da abertura do vídeo, o pôr do sol é lindo, é fantástico, eu amei de verdade. É um lugar sensacional, eu super indico Florianópolis, não paguei caro nas passagens na época, foi passagens baratinha, porque aqui de São Paulo para Florianópolis é 40 minutos, então super vale a pena. Tem trilhas para fazer também, para chegar nas praias, tem a praia escondida, né, que eles falam, e aí você consegue chegar nessas praias através de trilhas. E de uma praia para outra você consegue atravessar um morro por dentro mesmo, né? Fazendo a trilha. Então é muito bacana, eu gostei muito. Tem os locais de feira livre também. Tem artesanato, restaurante. Aí eu achei, na época que eu fui, a comida muito barata. Eu comi muito bem no restaurante self-service, né? O self-service ele tava bem bacana o preço. Comida boa. E lá eles têm um sistema que é bacana em Florianópolis, porque nesse restaurante que eu fui, pelo menos, e eles falam que na grande maioria dos self-services são assim, que você já vem tudo incluso numa comanda só, num valor só. Então, quando eles falam, por exemplo, venha comer aqui, valor R$30. Esses R$30, gente, já está incluso a refeição com buffet livre, e a bebida e mais uma sobremesa padrão. Geralmente as sobremesas são duas, né? Ou a gelatina ou um pavê, por exemplo. Mas assim, por R$30 você que fazia uma boa refeição buffet livre, poder repetir várias vezes, né? Quanto você tivesse fome, já vem a bebida inclusa e ainda vem duas opções de sobremesa. Simples, claro, mas por R$30, onde é que você encontra isso aqui em São Paulo, por exemplo? Então eu super indico. Aí tem a ponte Hercílio Luz, que é também, vocês podem passear, tirar foto, né? Tem a opção lá dos turistas andarem, é bem bacana. E tem o tour turístico pela cidade de Florianópolis, onde você vai conhecer toda a ilha, porque tem o lado norte, o lado sul, gente, é muita praia. Eu não fui para todos os lados da ilha, porque para você visitar a ilha inteira precisa de pelo menos uns 7 dias, eu só fiquei 5. Então eu conheci mais o lado dos ingleses, Praia Secreta, Praia Escondida, Canasvieiras, Jurerê Internacional, a ponte Hercílio Luiz. Então, assim, bem bacana. O aeroporto de Florianópolis, gente, é um dos mais bonitos que eu já visitei, porque realmente eles capricharam. Então, eu super indico e fica a nossa dica de viagem hoje de Florianópolis. Claro, dica final, por favor, vão no verão, tá? Porque no inverno as praias são... Gente, você parece que você está entrando no iglu, né? Você vai entrando... Eu fui no inverno, fui no finalzinho de julho, comecinho de agosto. Então, parece que você está entrando na água, parece que você está congelando seus pés ali, sabe? Umas faquinhas vão entrando assim. É bem complicado. Então, só a dica final. Vão para Florianópolis no verão, tá certo? Gente, vamos aqui então a nossa carta de tarô. Falando em herança, falando em dinheiro, ó, o amarelo, a gente trouxe aqui a nossa carta de tarô, a Roda da Fortuna. Arcano maior de número 10. A Roda da Fortuna, isso mesmo. Vocês observam que aqui em cima tem
um esquétipo, né? Uma imagem como se fosse meio homem, meio anjo, meio diabo, né? E a roda da fortuna, como o nome já diz, ela é uma roda que está ali, ó, girando, né? Ao mesmo tempo que esse está descendo, esse está subindo. Então, tá vendo? Esse aqui sobe e esse aqui está descendo e tem alguém como se fosse meio anjo, meio diabo controlando essa roda. A roda da fortuna, ela é leigamente associada à fortuna porque tem roda da fortuna, as pessoas já associam, eu vou ganhar muito dinheiro. Na verdade, gente, a roda da fortuna, ela quer dizer que o seu destino, aquilo que está arquitetado para você, ele tem chances de se concluir. Mas que, e observem esse mas que, por quê? É uma roda. Então, muitas vezes você está lá em cima, muitas vezes você está lá embaixo. É como uma roda gigante do parque, né, de diversões. Quando você entra nela embaixo, né, você vai subindo, daqui a pouco você está embaixo de novo. Então a roda da fortuna, ela quer transferir também, né, transmitir essa mensagem do cuidado em você achar que você está no topo sempre. Na verdade, você não vai estar no topo sempre. A nossa vida ela é cheia de altos e baixos. Você nunca só ganha, você também nunca só perde. Tem que ter o equilíbrio. Então a roda da fortuna, ela traz essa mensagem de que as chances do que é teu chegar até você são enormes. Você tem essa chance de conseguir isso, não exatamente uma fortuna, mas que alguma coisa que você quer que se realize muito, tem chance de realizar, porque a roda da fortuna ela representa essa, né, esse giro mesmo. Então, se você tá quando você vai lá no consulente, né, tirar as cartas de tarô para você, se você está muito negativo, se você está precisando de uma virada de página na sua vida, se você está em algum momento muito complicado financeiramente também falando, claro, por isso que é roda da fortuna também. Se você está nesse momento e você vai lá com a consulta do tarô e sai a carta da roda da fortuna, isso quer dizer que vai ter aquele giro na sua vida, né? Vai ter aquele momento em que a sua vida vai fluir de uma melhor maneira, assim como o contrário também é verdade. Eu fui lá no tarô, o tarólogo tirou a roda da fortuna para mim, só que eu estava num momento tão top da minha vida, tão bacana, e aí do nada a coisa desandou. Sim, porque se saiu a roda da fortuna, exatamente, é energia, gente. Então se você vai pro tarólogo tirar a roda da fortuna, tirar cartas, e a roda da fortuna sai e você está num momento ruim, isso quer dizer que a sua vida vai girar para um momento legal. Se você está num momento legal, corre-se o risco de girar para um momento mais desagradável, porque ela é uma roda, né? É o arcano maior de número 10, tá certo? E tem outras e outras explicações que, como eu já falei várias vezes em outras cartas de tarô, eu não posso aqui trazer para vocês tudo, né? Porque aqui é só um breve resumo. É a minha opinião sobre a carta, sobre o que eu estudei, né? Porque eu fiz o curso de tarologia, então eu posso falar para vocês algumas coisas aqui do que eu estudei e do que eu entendo, que é diferente do que muitas outras pessoas associam às cartas, tá certo? Dica de filme de hoje? Bom, eu trouxe para vocês o filme Duna. Duna, ele está disponível no HBO Max. Duna, ele traz ali a briga por especiarias, né? Que é como se fosse uma espécie de droga que causa um efeito alucinógeno nas pessoas, né? Que traz transformações de sonhos, então que deixa a pessoa meio zonzo assim. E aí tem um monstro no deserto que também capta acaba captando tudo que está na frente dele, inclusive as especiarias. Mas Duna é um filme muito bacana, porque ele traz toda uma sociedade, né? E como funciona essa sociedade, a busca do poder pelo imperador e a busca do poder por outras pessoas. E inclusive ele traz aí também simbologias, né? Como o monstro, inclusive, que tem no deserto. Então é um filme muito bacana, inclusive dá muitas lições políticas, que é o que as pessoas precisam, de como se constrói relações políticas, né? O filme Duna também traz essa mensagem, tá certo? Está disponível no HBO Max, é um filme bacana, ele foi dividido em 2 partes, por enquanto só temos a parte 1, mas é muito bacana, vale muito a pena, tá bom? Tem duração média aí de 2h30, tá certo? E a série de hoje eu quero trazer para vocês uma série que eu estou amando assistir, já estou na 4ª temporada e acredito que vocês vão gostar muito também, que é a série O Conto da Aia, The Handmaid's Tale, que a tradução livre é O Conto da Aia. Ela está disponível no Paramount Plus, né, no Paramount, e também está disponível no Globoplay, tá certo? O Conto da Aia, ele traz a transformação dos Estados Unidos em uma república, a República de Gilead. E nessa república as mulheres elas não têm direitos nenhum. E as aias, elas são mulheres que são feitas para procriar. Então tem um casamento, um homem e uma mulher, né, que é chamado homem de comandante.
E a mulher, ela é a esposa do comandante, ela não tem um nome próprio, então ela é esposa do comandante, justamente porque nessa república a mulher não tem direito nenhum. E aí, eles não têm filhos entre eles, o esposo e a esposa, né, o comandante e a esposa dele não têm. Eles têm uma aia, que é uma terceira mulher, que vai ser estuprada, né, gente? Infelizmente a palavra é essa, porque é o que acontece na série, né? Ela é violentada para que ela tenha filhos desse comandante. Ela não tem decisão, ela não tem vez, ela não tem voz. Só que aí, o que eu posso adiantar para vocês é que a partir da segunda temporada a coisa começa a mudar, mas assim, vai se construindo os personagens. É legal essa construção, né, da personagem principal, da June. Que um momento ela é June, no outro momento ela é Off-Red, no outro momento ela é Off-Joseph, mas assim, a série é muito bacana, tá bom? Recomendo para vocês o Conto da Aia, The Handmaid's Tale, né? Tradução livre, o Conto da Aia, está no Paramount Plus ou no Globoplay, tá certo? Gente, vamos encerrar hoje com uma história sobre testamento, Eu escrevi essa história recentemente, está lá disponível na minha página do Facebook, e eu quero trazer para vocês então aqui. Júlio, né? Ele era um homem de muita fé, então ele percebeu que talvez ali a sua morte estivesse se aproximando, né? Infelizmente ela poderia ali estar se aproximando, e aí ele quis então fazer um testamento. Como ele queria fazer por escritura pública, ele convidou um amigo dele, que era tabelião, para comparecer na sua residência, e depois também convidou 2 testemunhas para fazer esse testamento. A senhora Noemi, a esposa dele, não gostou muito da ideia, mas acatou o último desejo ali do marido, né? Alguns dias depois do testamento pronto, ele entrou em contato com um amigo dele que era advogado, dizendo que ele era o responsável pela abertura desse testamento assim que o senhor Júlio, né, falecesse. Alguns dias depois, houve uma parada cardíaca e Júlio faleceu. No dia da leitura do testamento, né, Nina, que era uma das filhas, e o Lucas, que era o outro filho, ouviram então ali o advogado se pronunciar sobre os bens. A casa onde eles moravam ficaria então para a senhora Noêmia. E para o Lucas ficaria um apartamento, um carro e um valor de 200 mil numa conta bancária. E para a Nina ficaria simplesmente uma caixa pequena num cofre de banco, que ela só poderia saber qual seria o conteúdo a partir dos 20 anos de idade. E o Lucas também só poderia ter acesso ao carro, ao apartamento e ao valor de 200 mil com 20 anos de idade. E até lá também teriam a obrigação de morar com a mãe. Então, o usufruto deles até 20 anos de idade. A partir dos 20 anos, então, a casa seria completamente da Noemi. Ela poderia dispor dessa casa como ela bem entendesse. E aí começou a frustração, porque Nina não queria receber só uma caixa pequena, que ela não sabia nem o conteúdo. Poderia ter alguma coisa boa, poderia não ter alguma coisa boa. E aí tinha um asterisco no final do testamento, que se a Noêmia aceitasse e permitisse, a Nina poderia trocar com o Lucas. Então a Nina ficaria com o carro, o apartamento e os 200 mil, o Lucas com a caixa no banco, só que, né, no cofre do banco. Só que aí a Noêmia, por gostar mais do filho, né, ela acabou dizendo que não aceitava isso. Então Nina chorou muito, né, não aceitava aquilo porque o pai dela demonstrava ser tão amoroso, mas infelizmente tinha deixado ela apenas com uma caixa pequena no cofre de um banco, que ela ia ter acesso ainda há alguns anos. Passados-se os anos, Lucas, como era mais velho, completou os 20 anos, já teve acesso ao apartamento, ao carro e aos 200 mil. E foi gastando tudo com bebida, com mulher, com farra. Nina começou a trabalhar, fazer estágio, para ir pagando as mensalidades da própria faculdade, né, até completar os seus 20 anos. Quando ela completou os 20, também compareceu ao banco para retirar a caixa, mas um pouco desanimada, né, não tinha muita crença ali que fosse ter alguma coisa boa nessa caixa. Enquanto isso, o irmão dela, Lucas, já tinha gastado praticamente tudo, né? Ela, então, chegou em casa à noite e a mãe estava com um namorado e pediu para que ela saísse da casa dela, porque como ela já tinha completado os 20 anos, a mãe não teria mais obrigação com ela. Teria que fazer igual o irmão, que o irmão já tinha saído, então você também tem que sair. Nina chorou naquela noite e sonhou com o pai falando que ela abrisse a caixa, que ela ia surpreender, acreditasse nele. Enquanto isso, Lucas, então, já tinha perdido tudo, gente. Os 200 mil já tinha gastado, o carro teve que vender para pagar dívidas do apartamento, e depois pagou dívidas do apartamento, ele vendeu também, porque ia voltar a morar com a mãe, porque ele não gostava muito de trabalhar. E Nina, então, depois que acordou do sonho, abriu a caixa e viu que dentro dela tinha um bilhete, né, mencionando que ela construísse a vida dela com o conteúdo daquele envelope, e ela abrindo o envelope que estava dentro da caixa, tinha um seguro
no valor de R$1 milhão. E eu acho que aí dá para construir a vida dela, né? De manhã cedo, então, Nina saiu sorridente pela porta da frente da casa da mãe. E enquanto ela estava saindo para construir sua vida com aquele seguro de R$1 milhão, o irmão dela estava voltando para a casa da mãe porque ele não soube administrar a própria vida, né? É isso. Gente, uma história bacana ali para mostrar essa questão do testamento e também dar uma lição de vida. Qual é a lição de vida? Acredite, tenha fé. Muitas vezes você pensa que aquilo não é tão bacana e é a melhor oportunidade das suas vidas. Se a Nina tivesse trocado lá no início com o Lucas, a mãe, a Noêmia, tivesse aceitado essa troca, agora era o Lucas que teria R$1 milhão. Enquanto ela teria o apartamento, o carro e os 200 mil. Ela saberia administrar? Saberia. Mas R$1 milhão talvez aí foi bem melhor para ela do que os outros bens, tá certo? Muito obrigado a todos vocês. Se gostarem, peço que curtam, que compartilhem, que comentem nesse vídeo, tá certo? Faz com que o YouTube aí me permita permanecer aí com o canal, tá bom? Para que a gente continue dialogando, trazendo esses assuntos jurídicos, trazendo as viagens também e o nosso bate-papo aí no geral, tá bom? Fiquem com Deus, que Ele nos abençoe e tenham uma excelente semana que está apenas começando. Se cuidem, viu?